E os jogos da rodada. Vamos olhar os jogos dessa rodada? Cara, não vai estar fácil escalar final de semana. Tem Copa do Brasil no meio de semana e vai parar para data FIFA. E o maior problema é que o Flamengo é o favorito. O Flamengo é o grande favorito. Tem os três jogadores mais caros, Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta, que vão ser unanimidade. Vai jogar em casa contra o Grêmio. Chance de zicada? Enorme. Chance de golear de 5-0, 4-2, 6-0, 2-0? Também. Então vai ter que ter essa unanimidade do Flamengo, pelo menos 5 jogadores, talvez 6. Vamos ver, ataque, meio e defesa tem que ter, talvez o Felipe Luiz. Só que eles estão extremamente valorizados e extremamente caros. Vai ser bem difícil escalar essa rodada, porque ele é o principal favorito. E tirando ele, primeiro jogo da rodada, Ceará e Juventude. Dá para apostar no Ceará. Juventude melhorou, tem um treinador novo, né? O cara de São Paulo, o Carpini. E vai ter a escalação. A escalação do Ceará, quando sai antes assim, você consegue ver se vai ser o Marlon, se vai ser o Dieguinho. O Dieguinho é muito bom jogador. Dá para apostar na escalação do Ceará. Pelo menos na zaga eu gosto. Não gosto tanto de meio ataque. Não gostava do Mugni, mas ele não tá jogando. Pedro Raul não acho que tá correspondendo que nem no início do campeonato. Botafogo é uma incógnita. Vai jogar a Copa do Brasil no meio da semana contra o Vasco. Não sei como vai chegar no final de semana. E Red Bull Bragantino, que vinha muito mal, finalmente conseguiu ganhar uma. O Fluminense foi reserva, né? Pensando na Copa do Brasil, no jogo contra o Bahia. Então, vamos ver. Mas o Botafogo já tem um histórico aqui de freguesia, né? Mesmo recente, porque o Red Bull Bragantino perdeu na Libertadores várias vezes pro Botafogo, perdeu agora na Copa do Brasil de novo. Difícil esse jogo. Talvez valha essa apostinha de Botafogo. Cruzeiro e São Paulo, talvez o Caio Jorge seja interessante, foi convocado para a seleção, tá com a moral lá em cima, Matheus Pereira não foi, mas pode querer jogar para mostrar. O problema é que o São Paulo é um time muito bom. Crespo melhorou demais o time depois que saiu do meu dia, olha isso aqui, tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos, estão mesmo fora de casa, é excelente. Cuidado com o Ferrarese, talvez dê para escalar, mas eu não sei se eu arrisco, porque o Cruzeiro também é muito forte atacando. Então aqui, quem quiser apostar nas unanimidades, naqueles caras que estão pontuando pra caramba. Flamengo e Grêmio, já falei, super favorito. Pode escalar meio time do Flamengo. Santos e Fluminense, depende do meio de semana. O Santos vem muito mal, mas Vojvoda vai ter uma semana inteira para trabalhar. Treinador novo sempre dá aquele gás, aquela mudança. Neymar volta da suspensão, apesar de que ele falou que tá com edema, né? Mas pareceu muito mais uma situação de interromper a história da convocação. Talvez consiga jogar, não sei. E o Fluminense é uma incógnita, Copa do Brasil, não tá ligando muito pro brasileiro, o Fluminense, né? Então, difícil colocar alguém aqui. Corinthians e Palmeiras é clássico, não gosto de calar ninguém do clássico. O Corinthians continua desfalcado, só tem o Garro, a zaga é muito frágil, então quem quiser botar Flaco Lopes, Vitor Roque para continuar pontuando lá em cima, porque o Palmeiras tem uma semana inteira para treinar e o Corinthians pega o Atlético na Copa do Brasil no meio de semana, o Atlético que está na Série B, né, o Paranaense. Então, o Palmeiras vai vir bem descansado, pode escalar sim pelo menos 3 ou 4 jogadores aqui, fazer a mesma métrica da rodada passada. Flamengo e Palmeiras são os líderes do campeonato, não perdem, então é bem fácil de escalar jogadores dele. Palmeiras principalmente defesa, Piquerez, Gil Gomes, talvez o Maurício. E no ataque, Vitória e Flávio Lopes estão numa fase muito boa. Um fez 20, outro fez 15 pontos, bem legal. Aqui é um duelo interessante, Bahia e Mirassol, difícil, porque são dois times que também estão numa fase muito boa e não tem muitos jogadores de cartola. Eu gosto muito do Juba, já falei. Quando posso, escalo o Juba. 18 pontos na última rodada, monstro. Everton Ribeiro, tem jogado muito bem, mas eu prefiro em casa. Agora eu acho que ele subiu para mim no patamar do Jean Lucas. Ele vai estar na frente do que o Jean, pelo menos em casa. Mirassol tem o Reinaldo, o Walter fez a maior pontuação de um goleiro na história, né? Pegou o pênalti, eu não vi o lance, parabéns. Então tem o Walter, tem o Reinaldo, Chico da Costa, Danielzinho, mas é difícil, são apostas sempre. Vitória mandou o Carille embora depois dessa sapecada de 8-0, mas o Atlético Mineiro vai jogar o clássico contra o Cruzeiro, né, aqui em cima, no meio de semana, então pode não ir com tanta força. Se o Hulk jogar, o Hulk é sempre bom, gosto, e o Galo precisa começar a ganhar. Tá ficando estranha a situação no brasileiro, precisa começar a ganhar. E o ganhar do Vitória lá seria importante. Talvez o Renato Kaiser aqui, se o Lianco não voltar, o Galo tá muito frágil defensivamente. Mas eu acho que o Lianco já vai jogar na Copa do Brasil, então deve jogar final de semana também. Cara, boa aposta o Inter aqui. Quem quiser fugir de Flamengo e Palmeiras, se ficar muito caro, eu vou olhar para jogador do Inter, principalmente Alan Patrick, Carboneiro, eu não sei se machucou, mas o Wesley não fez gol esse ano ainda, porque o Inter precisa ganhar, cara.
foi eliminado já, Libertadores, Copa do Brasil. Vai jogar em casa contra o pior time do campeonato ali, ó, depois do Sport, é o Fortaleza. Claro que o Vitória tomou de 8-0, mas o Fortaleza tá muito mal, muito mal. E o Inter tem que ganhar. Não pode mais perder ponto. A situação tá ficando estranha, igual do Galo, ó. Corinthians 11, Galo 12, Inter 13 são situações complicadas. Não tão ruins como a do Santos, Vasco, Sport, Fortaleza e Vitória, claro. Mas é uma situação estranha, esquisita. Então tem que ganhar. Talvez valha uma aposta aqui, um lateral, um goleiro. Gosto muito do Rocher. O meio-campo, o ataque. Quem não for de Flamengo e Palmeiras, Inter tá na terceira prateleira. Bem legal. Sport Vasco, cara. Eu não vou apostar nesse jogo, vou fugir desse jogo. Gosto do Verratti em casa, mas na fase que ele tá bem complicado. Fez uma pontuação legal, né? Fez gol de pênalti há 2 rodadas, mas tá bem difícil pra ele. Pegou o banco, teve que ficar no banco pro DVD. Cara, o Ryan é muito bom, mas falaram que podem vender ele, né? Tem que tomar cuidado se ele não vai ser vendido até o jogo de domingo. Só que o Ryan é muito bom. Talvez, se for pra apostar alguém, Ryan. Paulo Henrique não jogou. Eu gosto muito do Paulo Henrique, mas sem jogar. Do Sport eu não digo ninguém, não. E tem que tomar cuidado do Vasco também, que ele joga o clássico, né? Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, no meio de semana. É isso, guys. Análise dos jogos feita. Companheirada. Tudo certo. Flamengo, Palmeiras e Inter, principalmente. Unanimidades de Cruzeiro e São Paulo. Quem quiser apostar. Saiu a escalação? Talvez alguém da zaga do Ceará ali, um lateral. Eu gosto, lateral no zagueiro, dobrar a zaga do Ceará contra o Juventude, que fora de casa não arruma nada. Se surpreender e botar o Mugni para jogo, Mugni reserva de luxo no meio, também não acho estranho. Juventude cede muito para meio campo quando é visitante. Valeu? Foco no Flamengo, foco no Palmeiras de novo. Cuidado com a rodada que vai ser cara, final de semana. Pra sexta, sábado, tem um videozinho lá no canal, montando o time, aquela base legal. A última base teria feito 200 pontos, quem copiou se deu bem. Curte, escreve, compartilha, indica pro amigo. Quem puder comentar, dar uma dica, falar alguma coisa que não viu, que puder melhorar, tamo junto. Beleza?